Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fute. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Conteúdo de pré-jogo, pós-jogo aqui, análise completa diariamente sobre o Mengão. Então, se você está recebendo o nosso vídeo pela primeira vez e o YouTube está te recomendando, peço a vocês que já deixem aquele like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que assim você irá incentivar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Agora, sem mais enrolação, vamos direto aqui para o vídeo. São duas partidas amanhã, né? O Atlético Paranaense e Palmeiras em Curitiba e o jogo Flamengo e Santos, esse clássico do Campeonato Brasileiro. E é com essa discussão que nós vamos começar aqui. Né? Aquela discussão, Bertozzi, de vem um jogo tão importante aí, o mais importante da temporada, né? No final de semana, no sábado, decisão da Conmebol Libertadores da América. Como é que funciona na sua cabeça, Bertozzi, aqui para você comentar, a questão poupar o jogador, não correr risco na véspera da decisão e ritmo de jogo? Eu acho que eu entendo o ponto de vista do jogador não ficar 10 dias sem jogar. O jogador gosta de jogar e não quer perder ritmo, mas eu ainda colocaria o fator receio de perder um jogador para a final à frente. Porque qualquer coisa que você sinta a 4 dias de um outro jogo, a lesão leve, incômodo, é muito pouco tempo para recuperar, é muito pouco tempo para estar bem no sábado. E o Atlético foi diferente, o Atlético botou todo mundo no fim de semana e dificilmente vai colocar qualquer jogador que vai estar envolvido na final amanhã, pelo menos eu não imagino que vai acontecer. Então eu não concordo com a decisão, assim. Eu iria com o que se convencionou chamar de o time do brasileiro, né? E tinha o time das Copas, que é o time que ganhou a Copa do Brasil, e o time que vinha jogando o Campeonato Brasileiro em algum momento, né? Até com bons resultados. E se a preocupação fosse essa, talvez fosse legal ele dosar os caras no fim de semana, no sábado. Porque aí você pensa, acabou de ser campeão na quarta-feira, desgastante, a recuperação não foi ideal, mas beleza, joga agora. O que ele está falando que vai fazer amanhã, eu teria feito no fim de semana. Eu confesso que eu imagino que o torcedor deve estar preocupado com medo de perder algum jogador importante para a final. Um exemplo disso aconteceu, e quando a gente fala agora, porque além da Libertadores, se fala muito em Copa do Mundo agora, né? Sim. Dos convocados ou convocáveis que vão para dentro de campo. Semana passada foi o Richarlison. Eu estava transmitindo o jogo da Premier League e teve lá um desconforto, saiu e você estava comigo ontem, né? Foi poupado ontem. Rodrigo Bueno estava comigo na transmissão. Foi poupado. Poderia até ter voltado, mas a preocupação com Copa do Mundo. Mas com relação ao Flamengo, Bubu? Olha, eu estava acompanhando o Zinho hoje, falando com preocupação da logística do Flamengo. Porque o Flamengo joga amanhã. Imagina você coloca os titulares. Um jogador de futebol, normalmente depois de uma partida, ele demora horas para dormir. Ele não vai ter uma noite tão tranquila, normal. Adrenalina, baixar e tal. O Flamengo já tem um embarque com a Aeroflá, com aquela mobilização que a gente imagina, que não é uma coisa simples, então é um certo parto ali, né? Uma coisa desgastante, a viagem é desgastante. Por força do regulamento, você precisa chegar com um pouco de antecedência. Você vai chegar ainda em 48 horas com o efeito do jogo da terça. Na sexta, você não pode fazer uma atividade mais forte porque já é a véspera da partida. Então, Guayaquil não é aqui do lado. Então, me parece um risco, me parece um erro de planejamento caso o Dorival mesmo coloque boa parte dos seus titulares. E aí a gente pode voltar um ano no tempo, né? Que muita gente entendeu que o Palmeiras chegou melhor fisicamente para a decisão contra o Flamengo. Montevidéu. O Flamengo até teve chance de ganhar no tempo normal, né? Com ali, ou pelo menos um Michael, uma jogada e tal. E muita gente entende também que na final da Copa do Brasil, o Corinthians terminou mais inteiro. O Corinthians foi melhor no segundo tempo, o Flamengo caiu de produção. É uma questão física. Vidal com um pouco de dificuldade e tal, acabou saindo. Então, eu acho que era uma coisa importante para o Flamengo pensar. Lembrando da final do ano passado, se é mesmo que a parte física pesou em relação ao adversário, porque o Furacão está fazendo o principal jogo da sua história. O Furacão já fez uma final de Libertadores,
mas eram em 2 jogos, uma Libertadores que pagava menos, que tinha menos clubes, e esse aqui é um jogo único contra o Flamengo em campo neutro. Então eu posso classificar, sem sombra de dúvida, esse como o maior jogo da história do Atlético Paranaense. Essa final do Furacão também foi em campo neutro. A primeira, né? A segunda foi no campo do adversário. Mas não era no estádio dele, né? Só lembra aí para quem não sabe. Era Rio, porque na Arena da Baixada não tinha na época a capacidade exigida pela Conmebol. Quis fazer arquibancada tubular em cima da hora. Foi campo neutro. Bom, para passar o bastão aqui, a bola para o Birner, basicamente isso. Eu acho que o Furacão fez uma preparação mais adequada. Se isso vai resultar no título, eu não sei. Até porque no ano passado o Flamengo, 10 dias antes, jogou contra o Corinthians e poupou. O Abel poupou contra o São Paulo, no que seria o jogo da despedida, 10 dias antes, e botou time titular contra o Fortaleza fora de casa. Uma decisão com a qual eu não concordei. Porque era um plano de jogar uma vez por semana. Então, mas aí muita gente, depois o Palmeiras foi campeão, o plano do Abel, né? O plano do Abel deu certo e tal. O plano do Flamengo foi muito parecido. Enquanto o Palmeiras poupava contra o São Paulo, o Flamengo poupava contra o Corinthians. Mas chegou na hora do jogo decisivo, o Palmeiras mostrou estar um pouco mais inteiro. E eu acho que o Flamengo tem que aprender com essas lições para não ser surpreendido, sobretudo no segundo tempo ou fisicamente, diante de um adversário treinado pelo Felipão que vai estar voando. Assim, vamos pontuar algumas situações. A primeira, o Dorival conseguiu fazer um bom trabalho porque ele administrou muito bem os jogadores, em vários aspectos. É só lembrar da chegada, ele escala o que seria o time dos jogadores no começo, aí era óbvio que não ia funcionar, todo mundo sabia, ele sabia, né? O time dos jogadores, entre aspas, o time que teoricamente era o que mais parecia ser o time principal do Flamengo, e aí ele faz um jeito de jogar, que é o jeito que levou o Flamengo às decisões. É um jeito muito mais que privilegia a individualidade, muito mais a parte de deixar o elenco satisfeito com o treinador do que propriamente a melhor ideia coletiva possível para a equipe. E aí ele administrou até agora a temporada, cuidando da parte física dos jogadores, permitindo que os jogadores se concentrassem nos jogos de mata-mata, abrindo mão praticamente do Campeonato Brasileiro, colocando um time alternativo. E ele poderia agora dizer não para os jogadores? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a grande questão, porque nenhum jogador ia ficar contra o técnico se é que falasse, olha, é melhor não jogar. A gente está falando de um esporte em que a ideia é diminuir a maior quantidade de riscos que for possível e cada vez que você entra em campo, você pode machucar no treino também. Sim. Mas no jogo a chance é maior. Né? E o adversário, se quiser usar isso, se quiser chegar um pouco mais duro, se quiser interpretar o jogo como uma oportunidade, porque o Flamengo tem um outro jogo, vai poder fazer isso. E a gente não sabe como o adversário vai atuar. Então, eu não acho que há a menor necessidade de colocar os jogadores em campo. Eles iam ficar 9 dias sem atuar, né? Porque jogam na quarta, jogam no sábado da outra semana, e aí tem de quinta a sexta-feira, são 9 dias. Ninguém perde o ritmo de jogo por causa disso. Eu acho que mentalmente, não acho que vai atrapalhar jogar, mas é a semana para ficarem pensando só no jogo da Libertadores, pensando o que tem que fazer, desde dentro de campo, como é ganhar, como se concentrar em cada instrução do treinador, na alimentação, no sono. É um período de esforço máximo por um jogo que vale a temporada. Porque se o Flamengo perder o jogo, o Flamengo é favorito, porque o Flamengo é bem melhor que o Atlético, a temporada termina mal. Aliás, não mal, muito mal. Mesmo com o título da Copa do Brasil. Se o Flamengo ganhar um jogo que é mais simples do que era a final da Copa do Brasil, muito mais simples do que foi o jogo contra o River Plate, quando a gente fala de possibilidades antes do jogo, é uma temporada histórica. É uma temporada, assim, das maiores temporadas da história do clube. Então, por que num jogo que não vale nada você vai dar o menor risco para alguns jogadores se machucarem? O meu ponto é assim, Birner... Eu não entendo. Eu ouvi os jogadores. Ok, você ouviu a fisiologia? Você ouviu a sua diretoria? Porque a gente falou sempre tem uma decisão sobre que tipo de jogadores colocar, não é que a diretoria vai escalar o time também, mas vamos tomar decisões em conjuntos aqui, né? O Dorival não é o dono do Flamengo, é claro que ele tem a autonomia dele, mas assim, se é uma decisão apoiada por mais gente, eu acho que ela fica mais errada. No sentido de que, cara, só imagina assim, aí
bater aqui na madeira. A gente quer todos os jogadores na final. Mas imagina se um toma uma pancada, que é coisa que pode acontecer num jogo de futebol. Eu imagino que do outro lado tem um adversário que está lutando aí pelos seus objetivos na temporada. Quem prepara os jogadores autoriza se eles têm condições ou não. A chance de se machucar é grande ou não. Mas o jogo não se limita a lesão muscular. Não, é isso. Você pode ter a lesão de trauma. Vai entrar em campo, vai tirar o pé das divididas? Vai entrar em campo pensando no jogo que vão jogar ou vão entrar em campo? E aí vem a outra história que a gente discutiu muito aqui durante o Campeonato Brasileiro, e eu não concordava com isso, e eu acho que isso reforça. Mas não é falta de respeito, de confiança nos outros jogadores, se você achar que você tem que escalar os titulares também para disputar o Campeonato Brasileiro? Não mostra que o Dorival não está confiando nos outros jogadores? E agora? Então deixa eu trazer um outro ponto de vista. Estou aqui para fazer pergunta para vocês. O resultado tanto faz. Estou aqui para fazer pergunta e jogar discussão aí. Estranha essa decisão. E ver o pau comer aqui na bancada. Mas eu já ouvi aqui no Linha de Passe comentaristas, amigos nossos, dizendo, e até encaro dessa forma, houve um declínio no trabalho do Flamengo, na campanha do Campeonato Brasileiro, não houve? O auge do Flamengo na temporada já passou, como desempenho. De certa forma, semifinal contra o Vélez. De certa forma, não dá para atribuir o fato de não ser o time titular brigando com força total nos jogos do Campeonato Brasileiro? Eu queria falar sobre o Dorival, sobre isso, porque, por exemplo, eu não concordei quando o Dorival botou time reserva contra o Palmeiras. Eu ia partir exatamente desse jogo, a discussão. Também não concordei. Eu também, ali muita gente se dividiu sobre isso e tal, mas e muitos flamenguistas não gostaram. Ali foi um sinal, claro, de que o Flamengo estava abrindo mão do Brasileiro. Poderia ter vencido o Palmeiras com o time... Vamos ganhar, mas dá para ganhar desse jeito. Então, mas assim, não é nossa prioridade, entendeu? É difícil. O Flamengo virou as costas muito cedo para um Campeonato Brasileiro, porque ele estava em processo de recuperação e estava acenando ainda com a possibilidade de ser o grande rival do Palmeiras, como normalmente seria, né? Nas mãos do próprio Dorival. Então, por exemplo, o Dorival que está sendo muito elogiado pela recuperação do Flamengo, e ele tem muitos méritos, mas é engraçado. Um dos méritos é a relação muito boa que ele tem com o Gabigol, que já vinha do Santos. Então, o Gabigol, com ele, se predispõe a fazer funções que talvez com outros ele brigaria lá. Se fosse o Rogério Ceni, mas por que tá me tirando? Por que eu tenho que marcar? Eu quero fazer gol. Ou que se incomodou na Europa mesmo, tem que fazer. Exatamente. Com o Dorival, o Gabigol virou muito mais coletivo, mais solidário e tal. Por exemplo, então isso é um ponto positivo para o trabalho do Dorival. Só que, ao mesmo tempo, me parece, olha, Dorival contra Filipão. Se o Filipão fosse o técnico do Flamengo, o Flamengo não ia entrar com nenhum titular agora. Ia tirar completamente o pé desse jogo e não tem discussão. Não ia ter o presidente, não, mas eu quero... Não, o Filipão ia bater o pé, a mão, bater tudo. Se fosse o Filipão... Se fosse o Filipão, o técnico do Flamengo. E se fosse o Jorge Jesus, já que você está fazendo só um exercício? O Jorge Jesus, eu acho que nesse jogo colocaria time reserva, porque ele tem a exata noção da dimensão da importância. Só que o Dorival, talvez... Eu não estou dizendo assim que ele é o amigão, o paizão do vestiário. Mas o Gabigol chega para ele e fala assim, eu quero jogar, professor, eu quero jogar. Eu, sei lá, quero fazer gol, é o meu ex-time, é o Santos, eu quero jogar. Tá bom, Gabigol, você quebra o galho para mim, eu quebro para você, amigão. Chegar para ele, né, e falar, Gabigol, vem cá, entra no site aí. Dá uma olhada na prévia da escalação do Furacão para amanhã. Vê, quantos você acha que vão estar no campo sábado? Então, cara, assim, desculpa. Eu fui um pouco mais compreensivo com a decisão contra o Palmeiras, por exemplo, mas agora fica incoerente, né? Porque é um jogo que, essa é a semana em que o jogo brasileiro não tem a mínima relevância. Zero, né? E só que, de novo, para o adversário tem. Então, e às vezes você tira o pé, o adversário não tira o pé, o seu risco é até maior numa dividida, numa disputa. Sim. Que você tenta evitar, mas o adversário não. Você faz aquilo que você não está habituado a fazer, faz de outro jeito, né? Então, eu acho um risco muito sério. E, de novo, o fato de ser um jogo que não é que não vale nada para os dois, né? Não é o caso. Então, eu acho muito perigoso. Eu estou tentando entender. Estou tentando entender mesmo, porque não tem a menor lógica. Né? À vontade. Eu entendo que os jogadores querem jogar. Eles preferem jogar do que treinar, isso é normal com qualquer jogador. Entrosamento, o Flamengo joga do mesmo jeito, usando essas peças. É a base de 2019, quer dizer, não precisa de ritmo. Quer dizer... O Flamengo joga só de uma forma com os principais jogadores, com o Dorival. Então, isso reforça ainda mais a ideia de que você precisa de todos os jogadores ali. Porque se você tirar o Felipe Luiz, você não tem um lateral que marca igual. O Thiago Maia, na marcação ali, é o melhor jogador disparado. O João Gomes faz diferença, por mais que o Vidal entre. O Vidal não aguenta ainda o jogo inteiro. O Arrascaeta está com pubalgia.
e acho que isso explica um pouco até a queda de rendimento da equipe, mas é o 1 ali na frente da linha de 3 e não tem um outro jogador para fazer essa função do 1. O Gabigol, do lado direito, Marinho não faz o que o Gabigol faz, é um jogador com muito mais limites de movimentação, de compreensão de jogo, até de fazer gols. O Pedro é o centroavante, se sai o Pedro você não tem outro jogador com essa característica. Foi montada uma equipe que leva a última decisão, onde cada jogador se tornou, dentro do modelo atual, eu acho que ano que vem isso vai mudar, porque o elenco pode fazer muito mais do que isso, mas dentro do modelo atual, cada jogador ali é praticamente insubstituível. Até o Rodinei é difícil de você substituir. Hoje em dia, né, o goleiro é insubstituível. Né? Todos os jogadores ali... Por que você dá a menor chance, ou por que você, vamos dizer, vou usar o português mais correto, por que você aumenta um pouquinho e seja o risco de perda de um desses jogadores na partida mais importante da temporada? E tem um outro detalhe para o Dorival, que aí eu também me coloco muito no lugar do técnico. É o principal jogo da vida dele. Sim. O Dorival é um técnico, taticamente, muito melhor do que as pessoas falaram durante a carreira dele. O Dorival é um técnico da velha geração que fez o possível para se atualizar e só se atualizou. Eu lembro, por exemplo, ele jogando com o Santos, né? E aí com os laterais chegando por dentro, com a amplitude dada pelos jogadores de frente, coisas assim que poucas pessoas falavam aqui e faziam, que se fazia na Europa. Ele é um técnico que conhece futebol. Ele fez um exercício enorme de adaptação para tentar fazer esse Flamengo andar durante a temporada. Conseguiu. O Flamengo só está nessa fase porque o Dorival tem muitos acertos, porque os acertos dos jogadores não bastavam antes, então foi necessário que os jogadores acertassem e que o Dorival acertasse muito. E eu acho que ele está com muitos dedos, com muito cuidado para não fazer nada fora do que ele considera o ideal para essa final. E eu acho que está dando um pouquinho de mole ouvindo os jogadores. Então eu vou te falar uma coisa. Um dos grandes acertos do Dorival, isso dito por ele próprio, foi exatamente a ideia que os jogadores compraram daquilo que ele propôs. Sim. Né? Então essa relação dele com os jogadores é muito forte. E com você, Bertozzi, eu vou tentar uma negociação. Tá bom. E vale para o Rodrigo Bueno e o Vitor Biner também. Vocês então são contra, né, e com os jogadores importantes, principais, que vão disputar a Conmebol Libertadores da América, né? 45 minutos, então? Não, para mim era treino à tarde. Inegociável? Treino à tarde. Treino à tarde para os titulares. Nem farda. Nem meio tempo. Como diriam no Sul, nem farda. Depois, não? Não, porque aí, cara, 1 minuto em campo, você pode tomar uma pancada e ficar fora do jogo. 1 minuto a chance fica um pouquinho maior. No treino, o adversário está ali tão preocupado quanto você. Tá? O treino não tem um jogador do outro lado que está brigando pela vitória, para levar o time dele para uma competição internacional. É uma semana diferente, né? Nos treinos também, né? Sim, claro. Todo mundo toma... A questão muscular, claro, você pode sentir um músculo aqui dando um pique no treino, isso aí não tem como evitar. Né? Mas aí, como disse o Bir, né? A questão é, se o risco é 0 aqui e 0,1 aqui, ele já não vale. Fica no 0. Para vocês também, então, nem meio tempo. Não, nada. E importante, como eu falei, sono, alimentação, logística. Então, assiste pela TV, não vai no Maracanã, vê o jogo pela TV do Flamengo, logo depois já bem alimentado, dorme bonitinho, dorme cedinho, ritmo de concentração, que os gostos mais antigos faziam, né? Quando chegava em decisão, era aquela semana de concentração. Alguns, como o Dr. Sócrates, não gostavam muito, não concordavam muito em outros tempos. Mas assim, num jogo como esse, ou numa semana como essa, até o Dr. Sócrates entenderia. Que valeria o sacrifício. Então, para mim, é isso. A viagem, você vai ter que sair, vai ter que ultrapassar a multidão flamenguista para chegar até o aeroporto, depois até chegar a Guayaquil não é simples. Então... Legal. Pensar muito nisso na logística no descanso. Eu teria tratado esse jogo de uma outra maneira, com uma hipótese que não foi cogitada. Qual? O jogo do apoio. Colocar o preço do ingresso lá embaixo, vender o ingresso também em locais onde geralmente o preço do ingresso do Flamengo se tornou proibitivo para muitos torcedores, infelizmente, porque o ingresso do Maracanã é um ingresso caro, né? E o Flamengo é um time extremamente popular, muito grande em todas as camadas sociais e, infelizmente, as camadas sociais menos favorecidas não conseguem ir ao Maracanã. Para que essas pessoas fossem ao Maracanã, tratar do jogo como um amistoso, com a devida leveza,
um jogo de apoio para o time que vai jogar a final da Libertadores, uma grande festa de agradecimento, com todo respeito, azar do resultado. E aí podia colocar os jogadores no banco, entrar um aqui, poderia ser um treino, como o Corinthians fez. Então, mas fazer isso num jogo porque tornaria mais especial. Mas essa coisa da relação do torcedor que não tem... Eu cogitaria isso, mas é só nessa hipótese, Prieto. E não foi feito isso, Léo, desculpa. Não, tudo bem, é que assim, eu acho que esses fenômenos dos aeroportos lotados, né, para os grandes embarques, eu acho que eles atendem a esse torcedor, né? Que a chance dele sentir o gostinho lá de estar perto do ídolo, de falar para ele que ele também existe, né? Que ele está ali. Que, e essa festa é dele, torcedor. É dele, exato, é muito dele. Então, eu acho que acaba sendo mais assim do que... Claro que o jogo vai ter o seu público, o Flamengo leva grandes públicos hoje, todos os jogos praticamente tem a demanda para isso. Mas não haverá grande público lá, são 12 mil flamenguistas então. E 1.200 torcedores do Atlético até agora, e não falta tanto tempo. Então, a estimativa da Conmebol de 40 mil pessoas na final, eu sinceramente não acredito. São de que sócio do Barcelona ganha um ingresso, mas assim, o clima é muito esquisito, né? Vamos falar de terremoto depois. Vulcão? Vulcão, né? Mas depois a gente fala disso. Vamos ver o lado do Filipão, o lado do furacão, né? Será que existe ansiedade lá do lado do Atlético, né? Na preparação do Filipão com a equipe? Então, Luiz Felipe Scolari falando agora aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Não existe ansiedade mais. Sabe por quê? Porque o Atlético chegou à final. Não tem ansiedade. Já passou para a final. Aquilo lá já foi conseguido. Terminou. A mesma coisa quando tu ganha um campeonato. Ganhou um campeonato, ganhou, tudo bem. Vai começar o outro, começou o outro. Terminou aquele. Então, pelo menos eu penso assim, tento passar isso. Nós conseguimos aqui, a classificação. Ótimo, já foi conseguido. Agora vamos jogar. O invicto, o Flamengo pode ser. Então, quando a gente olha isso, fora os times reservas, esse tipo de coisa assim. Então, ali quando o Filipão falava, assim, eu falei do Dorival, o jogo mais para o Dorival, ali é uma situação totalmente oposta do técnico, né? É mais um jogo gigante na carreira desse cara, que é um gigante no futebol brasileiro, em todos os sentidos. O Petralha, que é um cara extremamente ambicioso e que há algum tempo já fala do plano do Atlético Paranaense ser campeão do mundo, e muita gente desacreditando, né, ou fazendo piada com isso sobre ele, e a grosso modo, ele está a 3 jogos desse objetivo, né? Pode empatar com o Flamengo e ganhar nos pênaltis, ganhar de um time africano, asiático e, quem sabe, complicar a vida do Real Madrid. Ambicioso. Ambicioso. Mas, assim, tá na disputa. É um clube que tem algumas pessoas experientes dentro de campo. O Fernandinho, talvez seja o grande exemplo disso. Sem dúvida. Eu tive a sorte de estar presente na Arena da Baixada no dia da apresentação dele, né? Era contra o Libertad no jogo, né? E você percebia ali, assim, uma confiança muito grande no projeto do clube, no trabalho que é feito, a torcida acredita muito. Eu até acho, né, que é engraçado, o Furacão lamenta até hoje não ter jogado a final de 2005 na Arena da Baixada. Eu acho que nesse ano a história, de certa forma, ela se repete. Porque se fosse um jogo no Maracanã e na Arena da Baixada, talvez esse jogo da Arena da Baixada fosse o jogo para o Atlético fazer um resultado, um placar que ele não vai, talvez, ter essa vantagem local ali em Guayaquil. Mas, resumindo a história, eu não tenho dúvida, a gente conhece o Filipão de outros carnavais e de outros clássicos, como Corinthians e Palmeiras em Libertadores, o que ele fala para os jogadores, como é o vestiário do Filipão. Ele está muito à vontade. Brilhando. Talvez ele é um técnico com muitas virtudes, mas talvez a maior de todas para muita gente é a motivação. É um técnico que consegue pilhar, motivar, mobilizar jogadores, torcedores, clube. Você sabe o que ele fez em 2002, na decisão da Copa do Mundo, antes de ir para o jogo, não? Antes de ir para o jogo, ele está no hotel, decisão da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Todo mundo esperando o que o Felipão vai falar para a equipe. Ele reúne todo mundo numa sala, coloca um monitor na frente e dispara um vídeo do público no Brasil, até por conta do fuso horário, né? Então essa relação era mais difícil, né, Bertozzi, à época. E público na rua mesmo, mandando mensagem. Era jogador lacrimejando, extremamente emocionado, antes da grande final contra a Alemanha, né? Então eu estou trazendo aqui
um comportamento do Filipão, né, um planejamento, um trabalho que ele fez numa decisão que foi a mais importante da vida dele, contra a Alemanha, e essa decisão de Libertadores da América agora. O que vocês imaginam, então, que ele vai fazer no vestiário? Será que pode ser algo mais ou menos parecido Ele deve com estar isso, pensando em alguma coisa, não sei se vai ser exatamente isso. Uma coisa que me chama a atenção no Filipão, e eu admiro muito, é porque nesse estágio da carreira, rico, vencedor, com a marca negativa enorme na seleção e uma enorme positiva, trabalhando fora do país, em Portugal ele é idolatrado. Você Né? falou, desculpa te interromper, outra coisa para vocês também. Me lembrei, Eurocopa, em Portugal, ele técnico da seleção Eu portuguesa. estava lá. Né? Eu conversei com os portugueses recentemente. E eu sobre estava na Record. Sabe o que ele pediu? Ele pediu para que nós enviássemos para eles, para colocar para os jogadores da seleção, que o Brasil